Se alguém quiser abrir a Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Eu ia ler os versículos finais, mas vamos começar do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Agora que o Espírito Santo me lembrou que esse texto aqui tem tudo a ver com o tema do ano, né? Não sei se vocês lembram que todos os anos a gente sempre, a nossa cobertura espiritual, eles seguem como tema do ano o tema da festa de tabernáculos, que é uma festa que acontece lá em Israel todos os anos e que aponta para a vinda de Jesus, né? E é uma festa que está escrito na Bíblia que deveria ser comemorado, né? E os judeus, e não só judeus, mas cristãos do mundo inteiro, celebram essa festa, a festa dos tabernáculos. E o tema da festa desse ano, né, é desatando líderes em cada território, né? Então, o tema do ano está ligado a desatar vidas, né? O que é desatar? Vocês lembram quando Jesus ressuscitou Lázaro, né? Lázaro, ele saiu do túmulo e ele estava todo atado, ele estava todo como uma múmia, né? Que naquela época eles meio que atavam as pessoas, né? E ele saiu, ele ressuscitou, estava vivo, mas ele estava atado. E aí que Jesus disse, desatai-o, né? Então, o que representa desatar? Desatar, às vezes, nós podemos estar participando de uma célula, frequentando uma igreja, servindo a Jesus, mas a sensação que eu tenho é como se eu tivesse meio que amarrado. Eu não estou conseguindo alcançar o meu potencial, né, o máximo. Eu sinto que eu estou meio que trancado, meio que travado, né? Então desatar fala disso, de destrancar, destravar, né? Deus quer nos levar ao nosso potencial máximo. A cada um aqui Deus deu dons, Deus deu talentos, né? E nós não podemos. Lembra da parábola dos talentos, né? Teve um personagem lá que ele foi lá, por medo do seu senhor, ele enterrou o talento, né? E o senhor daquela parábola dos talentos, ele disse, servo mau e infiel, você deveria ter pelo menos entregado esse talento aos banqueiros, né, para que houvesse uma multiplicação. Então eu não posso enterrar talentos, eu não posso andar abaixo ou aquém daquilo que Deus espera de mim. Então o tema do ano está ligado a isso, a desatar pessoas, né? Deus quer nos levar ao nosso potencial máximo. E eu creio que nesse ano de 2025 isso vai se cumprir, né? Deus, ele vai levantar pessoas, como está escrito lá em Efésios, ele vai levantar apóstolos, ele vai levantar profetas, pastores, mestres, evangelistas, para nos levar ao nosso potencial. Porque às vezes muitos de nós não estamos rendendo tudo o que a gente poderia render. E Deus quer contar com a gente, né? Deus quer contar com a gente, mas Ele não quer contar com a gente tipo 10%, 20%. Ele quer contar com a gente 100%. E para isso a gente precisa ser desatado, né? E aqui a gente vai ver nessa história aqui um personagem chamado Ananias, né? Que ele é usado por Deus para desatar Saulo. Então vamos lá, Atos capítulo de número 9. Vamos relembrar então a história da conversão de Saulo. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, que quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. Aproximando-se de Damasco, na sua viagem,
Subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando pela mão, conduziram-o para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-me o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse-me o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que estava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. Eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. E todos os que o ouviram estavam espantados e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, com o fim de os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. Quero te pedir mais uma vez que teu Espírito Santo possa nos inspirar, nos orientar, nos dirigir na noite de hoje. É a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos. Então tá aqui, né, essa passagem, uma passagem muito conhecida, né, que fala da conversão de Paulo, né, que se chamava Saulo. Saulo, ele foi durante muito tempo um perseguidor dos cristãos, né, até o dia que ele teve um encontro com Jesus, né. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele teve a sua vida transformada, né. Todos aqueles que têm realmente um encontro com Jesus precisam apresentar uma transformação, né. Se não houve uma transformação na vida de algumas pessoas que se dizem cristãos, provavelmente elas nunca tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Porque é impossível alguém ter um encontro com Jesus de verdade e não ser transformado, né? Eu diria que tem muitas pessoas dentro das igrejas que são convencidas, mas não são convertidas, né? Porque a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore, né? Então, quem realmente teve uma transformação vai apresentar frutos, né? Precisa apresentar frutos, precisa apresentar uma mudança, né? E aí já vai uma pergunta para nós, né? Será que as pessoas que nós convivemos no dia a dia, né,
Salva as mamães que não estão conseguindo sair muito, né? Estão quase que presas, né? Mas dá para dar uma saidinha de vez em quando, pelo menos na padaria, né? Ou no postinho de saúde, né? Mas eu pergunto, será que as pessoas conseguem perceber, né, a transformação nas nossas vidas? Será que elas conseguem perceber que nós somos cristãos, que nós somos diferentes, né? Eu falando isso para vocês, eu me lembro daquela passagem quando Jesus tinha sido preso e Jesus havia dito para Pedro, né, que antes que o galo cantasse 3 vezes Pedro negaria Jesus, né? E naquela fatídica noite, né, antes do galo cantar, né, algumas pessoas perguntaram para Pedro, né, você é um deles? E aí Pedro disse, não, eu não sou não, eu não sou um deles não, né? E essa pergunta se repetiu mais de uma vez, né? Não, você é um deles, você se parece como um deles, você se comporta como um deles, você fala como um deles, né? Então, Pedro ali acaba negando a Cristo 3 vezes, né? Mas o fato é que as pessoas perceberam que Pedro ele tinha marcas, ele tinha traços, ele tinha características, pelo fato talvez dele ter convivido ali 3 anos, 3 anos e meio com Jesus, né? Ele adquiriu características de Jesus, trejeitos de Jesus, ao ponto dele ser identificado como um cristão. E eu pergunto, né? Será que as pessoas do nosso convívio, da nossa família, porque ser crente lá no trabalho talvez seja mais fácil do que ser crente dentro de casa, né? Porque dentro de casa a gente acha que eu não preciso, né? Às vezes me preocupar com o meu testemunho, né? Afinal de contas ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, abre aspas, né? Deus está vendo, né? E a gente às vezes dentro da nossa casa a gente se sente mais com mais liberdade, né? Para fazer o que pensa, falar o que acha. E não é bem assim, né? Deus está nos filmando 24 horas por dia. Eu confesso para vocês que eu nunca, em toda a minha história, tem sido tão provado nessa área como agora, né? Como agora que a nossa família aumentou, né? Antes eu tinha que me preocupar com o meu testemunho, né? Com a minha esposa e os meus 2 filhos, né? Agora eu tenho que me preocupar com o testemunho com a minha esposa, meus 2 filhos, o meu sogro e minha sogra. Embora que a minha sogra, né? Ela não consegue perceber muitas coisas, né? Mas é um desafio, né? É um desafio diário. Agora são mais pessoas para dividir o prato, né? Dividir a geladeira, dividir as camas, né? Dividir o espaço. E o tempo todo você está sendo provado, né? Como que você vai se comportar, né? Com essa família que cresceu, né? E é muito fácil, talvez, amar o teu cônjuge, teus filhos, né? Agora, sogro e sogra já é uma experiência um pouquinho diferente, né? Uma coisa é quando eles estão lá morando dentro do teto deles, outra coisa é morando dentro da tua própria casa, né? Então é diferente, né? E ali você está sendo provado, né? E eu sinto que eu tenho sido provado nesses dias, né? E, e eu tenho tomado essa responsabilidade para mim, né? Senhor, me ajuda, eu quero dar um bom testemunho, né? Eu quero, eu quero realmente poder receber bem, né? Receber bem meu sogro, minha sogra na minha casa, né? Por mais que a carne queira a privacidade, né? A nossa carne quer privacidade, né? A privacidade é maravilhosa, né? Só que se eu realmente quero ser um discípulo de Jesus, é impossível ser um discípulo de Jesus e querer guardar a privacidade. Não existe isso para um discípulo de Jesus, né? Um discípulo de Jesus ele precisa estar com a casa dele 24 horas por dia aberta para receber pessoas, né? E
Quanto mais se for da família ainda, né? Então, seguir a Jesus vai me tirar, vai roubar a minha privacidade, né? E nós somos de uma época que a gente aprendeu a sonhar com multidão, né? Em ver uma multidão de almas sendo salvas. Imagina que como é que eu vou sonhar com multidão, eu como pastor, se eu não estiver disposto a perder a minha privacidade? Eu nunca vou ter uma multidão, né? Então, eu preciso aprender a conviver com a ideia de que se eu quero agradar a Deus, eu vou precisar estar disposto a perder a minha privacidade. E não só um dia na semana, não. Que nem aqui o Matheus e Vanessa, por exemplo, estão colocando a casa deles à disposição aqui numa sexta-feira à noite, num período de tempo aí de 1 hora e 15, 1 hora e 20, 1 hora e meia. Agora, o que Deus espera de nós vai além disso, né? Eu preciso estar com a minha casa aberta, 24 horas por dia. Olha só o que a Bíblia fala em Hebreus, se vocês quiserem abrir. Hebreus capítulo de número 13. Hebreus capítulo de número 13 vai dizer assim, ó: permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Não vos esqueçais da hospitalidade, pois por ela alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Então a Bíblia está dizendo aqui, né, que eu não posso esquecer da hospitalidade. O que é ser hospitaleiro, né? Ser hospitaleiro é estar sempre pronto a receber pessoas na minha casa. Uma pessoa hospitaleira é alguém que está sempre com a casa aberta. Se chegar alguém qualquer hora do dia, minhas casas estão abertas, né? Isso é uma pessoa hospitaleira, né? E aqui diz, alguns sem saber hospedaram um anjo. Alguém aqui já pensou na possibilidade daqui a pouco você receber um anjo na tua casa? Eu acredito nessas coisas, não sei se vocês não acreditam, eu acredito. Se a Bíblia fala que os anjos existem, né? Eu já tive pessoas que eu recebi na minha casa que o jeito que a pessoa falou, como que aconteceu, eu acredito que poderia ter sido um anjo. Pois eu nunca mais vi aquela pessoa em toda a minha história. Sumiu, desapareceu. Então a gente precisa receber as pessoas na nossa casa como se fossem anjos. Se for um anjo, mesmo que não for, né, a hospitalidade é um ensinamento bíblico, né? Depois aqui continua, né, lembrai-vos dos presos, né, como se estivessem presos com eles, e dos maltratados, como sendo a vós mesmos também no corpo. Como aqui na nossa região tá difícil de poder visitar presídio, né? Eu já tive há um tempo atrás, eu tenho carteirinha do presídio de Tijucas, e eu tive um tempo atrás lá me informando, né? Como fazer para renovar a carteira e tal, para poder visitar o presídio, porque a Bíblia fala, né? Estive nu e não me deste vestir, estive preso e não foste me ver. Então eu me preocupo em praticar esse ensinamento bíblico, né? E eu tive lá no presídio e eles a política está bem severa agora para poder visitar os detentos, né? E aí eu conheço uma pessoa que ela está presa em regime aberto. De tempos em tempos eu vou visitar essa pessoa para poder cumprir a Bíblia. De tempos em tempos o Espírito Santo me lembra e eu vou lá visitar essa pessoa, né? Então é uma maneira de poder estar exercitando isso daqui, né? A Bíblia manda lembrar dos presos, né? E praticar hospitalidade. Mas voltando aqui para a palavra, que nós não podemos ser apenas convencidos, mas precisamos ser convertidos, né? Saulo, ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, né? E quem realmente teve um encontro com Jesus vai apresentar mudanças, vai apresentar frutos. As pessoas vão ver, elas precisam ver essa mudança em nós, né? A mudança no jeito de falar, de agir, de se comportar. E nessa passagem, quando Saulo tem um encontro com Jesus, Deus levanta um homem chamado Ananias, né?
e pede que ele vá até um determinado endereço. Ali ele ia se encontrar com Saulo, e Deus havia levantado esse homem para abrir os olhos de Ananias, né? E é sobre isso que eu quero falar, né? Lá fora, amados, tem muitas pessoas que estão numa verdadeira escuridão, né? E Deus está esperando, mais do que nunca, que nós sejamos os Ananias dessa geração, né? As pessoas que vão abrir os olhos, né? A Bíblia diz em Romanos, né? Essa semana visitando uma pessoa que tentou tirar a vida 2 vezes. Eu fui fazer uma visita essa semana com a pastora Alice, lá na cidade de Canelinha, para uma pessoa que tentou se matar. E eu estava lendo para ela essa passagem de Romanos 10, né? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, né? Nessa passagem aqui vai dizer o seguinte, né? Como pregarão se não forem enviados? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Né? Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então aqui está dizendo, né? Como pregarão se não forem enviados? Como crerão, né? Se não há quem pregue. Então, amado, como que as pessoas lá fora vão sair da escuridão se nós não abrir a boca? Se eu não pregar o evangelho para elas, se eu não deixar ser um Ananias na mão de Deus, aquele que vai desatar essas pessoas. Então, Deus nesse tempo, amados, eu já preguei várias vezes aqui para vocês, né? Não estou falando nada muito novo, né? Deus, só estou falando com um jeitinho um pouquinho diferente na noite de hoje, né? As pessoas lá fora elas se encontram atadas. Algumas delas completamente atadas, né? Algumas delas, elas já até conhecem alguma coisa. Já até foram desatadas em algumas áreas, mas está faltando ser desatada em outras áreas. E Deus quer levantar nos dias de hoje os Ananias, né? Que são aqueles que vão ter coragem de desatar os Saulos, né? Os Saulos que são os perseguidores do Evangelho. São aqueles. Você tem algum colega de trabalho, Anderson, que fica falando mal dos crentes, que fica falando mal do Evangelho? Pois é, Deus quer desatar esses caras. Essas pessoas que ficam. Não estou falando de dar pérolas aos porcos, né? O que é dar pérolas aos porcos? Tem pessoas que elas resistem abertamente ao Evangelho. Elas simplesmente não querem saber, né? Elas não querem saber nem de ti, nem do Evangelho e nem dos crentes. Então, se eu insistir pregar o Evangelho para essas pessoas, a Bíblia chama isso de dar pérolas aos porcos. Por quê? É você plantar uma semente numa terra ruim, né, que você já sabe que é ruim. A pessoa não quer de jeito nenhum. Então essa pessoa não adianta. Aí não adianta realmente pregar o Evangelho, porque ela não quer. Ela não quer. Ela já declarou que não quer. Ela faz chacota do Evangelho, faz piada do Evangelho, e aí realmente essas pessoas, a Bíblia chama de dar pérolas aos porcos, né? Então, não adianta. Agora, tem aquelas pessoas que elas não te proíbem de pregar o Evangelho, mas elas são um estilo de Saulo, né? Eles perseguem você, fala mal de você pelas costas, mas ele não te proíbe. Enquanto ele não te proíbe, o nosso papel é pregar, né? Porque como que essas pessoas vão ser desatadas se ninguém pregar para elas? Né? Então Deus, nesse ano, mais do que nunca, quer nos usar para desatar uns aos outros. Não só desatar o não crente, mas desatar o crente. E aí eu quero lembrar vocês aqui que o Ministério Vidas Águas, né, ele é um ministério que ele foi levantado por Deus com um chamado um pouco diferenciado em relação aos demais ministérios. Nós temos um ministério que tem uma bandeira, o nosso ministério tem uma bandeira que é a bandeira da unidade, né?
Quantos lembram da bandeira que tinha lá, daquelas 3 placas gigantes que tinha no nosso ministério? Um deles é a bandeira da comunhão, da unidade. Né? Deus quer nos usar para restaurar amizades, restaurar famílias, restaurar casamentos, restaurar relacionamentos. O Ministério Vindo das Águas tem essa proposta, né? De não só ganhar almas para Jesus, mas de restaurar vidas, desatar vidas. Então, mesmo que Deus talvez não necessariamente vai te usar para ganhar uma alma para Jesus, mas permita ser usado por Deus como instrumento para desatar alguém, né? Para destravar alguém. Às vezes uma frase, a gente às vezes nós nos menosprezamos. A gente pensa assim, poxa, mas eu sei tão pouco de Bíblia, né? Eu quase não sei nada, eu nem tenho muito dom, que nem o pastor, né? Queridos, uma frase nossa, um abraço muitas vezes, um abraço pode curar uma vida. Um abraço pode transformar uma vida. Um Jesus te ama. Eu vou dar um testemunho meu que a pastora Patrícia citou aqui semana passada. Ela falou que eu tenho costume, quando a gente para no pedágio, né? Eu tenho costume de pregar o evangelho para as moças que cobram lá as moedinhas do pedágio, né? Quantas vezes que eu pergunto para aquelas moças do pedágio, alguém já falou para você hoje que Jesus te ama? Você sabia quanto você é especial para Deus? Uma frase dessa parece ser besta, né? Alguém já te perguntou hoje se Jesus te ama? Parece uma frase besta, mas uma frase dessa coloca um sorriso nos lábios da pessoa. Às vezes a pessoa está ali fazendo aquele serviço mecânico, né? Cobrando aquelas moedas o dia todo ali. Deve ser chato, né? Ficar o dia todo ali fazendo a mesma coisa, né? Cobrando pedágio. Eu não sei, mas deve ser um serviço muito chato, né? E então é um tédio aquilo lá, de repente, né? Claro, se a pessoa tem gente que ama o que faz, né? Mas parece ser um tédio aquele trabalho. Mas uma frase muda o astral de uma pessoa. Quantas vezes eu coloquei um sorriso nos lábios daquelas cobradoras de pedágio? E tem os cobradores também, né? Tem homem também que cobra pedágio, né? Então, queria deixar uma palavra de incentivo para vocês, né? Não subestimem o potencial que há em vocês. Quando vocês estiverem no posto de saúde, quando vocês estiverem na farmácia, no mercado, no trabalho, seja lá onde Deus nos levar, as oportunidades elas aparecem. E a Bíblia diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se o sal não salgar, se eu não iluminar, a Bíblia diz que eu não sirvo para mais nada, senão para ser pisado pelos homens e lançado fora. Já prestaram atenção como é forte essa frase de Jesus, né? Se eu não salgar mais, se eu não causar mais impacto no mundo que eu vivo, eu não sirvo para mais nada. É o que Jesus está dizendo. Senão para ser pisado e lançado fora. Então, que nós possamos ser aqueles que vão salgar, que vão iluminar, que vão desatar vidas. Olha só o que aconteceu aqui com o exemplo de Ananias e Saulo. Então Ananias foi, entrou na casa, colocou a mão sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se fortalecido. Imagine que Ananias deve ter preparado uma comidinha, né? É a comidinha da Vanessa aí na sexta-feira à noite, né? A comidinha da Dona Ivânia. Às vezes, se você receber uma pessoa na sua casa, você acha que não faz diferença você servir uma comidinha para ela, um cafezinho que você serve? Né? Hoje eu fui na casa de um tio meu, fui visitar um tio meu hoje à tarde,
E a minha tia foi lá, preparou um cafezinho, botou lá, era um pãozinho com queijo e um mousse. E o cafezinho preto. É simples, não é simples? Mas faz a diferença. Faz a diferença. Uma comidinha que você serve para alguém que vai na sua casa, né? Faz a diferença. E aqui, ó, Ananias, ele provavelmente serviu uma comidinha para Paulo, né? Porque diz aqui, ó, depois de ter comido, sentiu-se fortalecido, né? Então servia um prato de comida, servia alguma coisa para beber, para comer. Primeiro que a Bíblia diz que ninguém que não der um copo d'água para um profeta já tem direito a galardão de profeta. Faz a diferença. Eu imagino que é uma linguagem de amor, né? Eu não tenho nada contra a marmita. Lá em casa a gente come marmita, come lanche, come delivery, mas eu confesso para vocês, é diferente quando a minha esposa faz a comida. É diferente. Para mim, eu prefiro 1000 vezes comer a comida da minha esposa do que comer uma marmita ou comer um delivery. Não sei como explicar. Talvez aqui o Matheus, o Anderson, né? Não sei como é que é a Sabrina no fogão e a Vanessa no fogão. E nem a Dona Ivânia no fogão, né? Mas é diferente, né? Hoje a gente está vivendo uma geração que é muito delivery e muita marmita, né? Amém, às vezes não dá. Mas feliz a mulher, né, que aprendeu a cozinhar. Porque eu não posso falar pelos nossos amigos aqui, eu posso falar por mim. Eu prefiro 1000 vezes quando a minha esposa cozinha. É diferente. E aquilo para mim é uma linguagem de amor. Eu prefiro 1000 vezes a comida dela. Então, quando a gente serve uma comida para alguém, eu interpreto isso como uma linguagem de amor, né? Ninguém precisa levantar a mão aqui. Mas eu prefiro. Quando a minha filha, né? A minha filha, acho que foi hoje. Foi hoje. A minha filha pegou. Eu tinha comprado uma comidinha que eu sei que eles gostam, né? Fui num determinado lugar aqui em São João que tem uma comidinha que eu sei que a minha filha adora aquela comidinha. Então eu pensei assim, eu vou levar para ela, fazer uma surpresa para ela, que ela adora nhoque, né? Em determinado lugar aqui que tem um nhoque que ela gosta. A Anne Cristina, ela é viciada em nhoque, ama. Aí levei para ela, levei algumas coisinhas para o Levi também. E aí ela pegou e resolveu fazer um negócio lá para mim, né? Foi simples o que a Anne fez, né? Ela pegou uma determinada comida lá, botou na airfry e me serviu. Mas só o fato dela ter feito aquilo eu já me senti amado, porque fazer uma comida para alguém é uma linguagem de amor. Na minha interpretação é. Eu me sinto amado, né? Por que eu estou dando esses exemplos aqui, né? Porque o pastor que você está dizendo isso, porque o dia que ele for visitar você na tua casa, se prepara para fazer uma comida. Não, não é isso. Né? Claro que não é isso. Eu estou dando esse exemplo aqui, eu imagino que estou sendo guiado pelo Espírito Santo, para vocês perceber que coisas simples fazem a diferença. Né? O evangelho é simples, eu não preciso fazer um prato de comida mirabolante, né? Para poder receber de repente o teu sogro na tua casa. Não, é uma coisa simples, às vezes faz a diferença. Né? E aqui Ananias então preparou algo para Saulo e ele comeu e se sentiu fortalecido. E a Bíblia diz que Saulo ficou alguns dias, né, com os discípulos em Damasco. Aqui não necessariamente que foi Ananias que fez a comida, mas pode ser os discípulos em Damasco, né? E logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus. Né? Olha, depois que Saulo foi fortalecido pela igreja de Damasco, teve os seus olhos abertos, foi desatado, né, por Ananias, já saiu a pregar. Né? Aqui não diz que ele fez um curso de teologia, aqui não diz que Saulo entrou numa faculdade de teologia, né? Ele só passou alguns dias com os discípulos em Damasco e ele já começou a pregar. Não esperou fazer um bacharel de teologia, né, um curso de teologia, não, ele já saiu pregando. Né? E eu pergunto, o que nós estamos esperando? Né? Fazer uma faculdade de teologia para começar a falar de Jesus para as pessoas? Não, não precisa ter nada disso. Eu só preciso ter um encontro com ele. Né? E todos os que o ouviam
ficavam espantados e diziam: não foi este que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, com o fim de levar presos os principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Olha só, aqui eu quero encerrar a minha mensagem dessa noite com essa palavra. A Bíblia diz que Saulo se esforçava muito mais. Eu pergunto, será que nós estamos nos esforçando? Deus, amados, Ele não cobra a perfeição de nós. Ele não cobra de nós além do que a gente pode. Mas Ele, no mínimo, espera que a gente se esforce. Com os dons que Ele nos deu, com os talentos que Ele nos deu, com a capacidade que Ele nos deu, Ele espera que a gente se esforce para levar o Evangelho para as pessoas, para desatar pessoas. Não necessariamente você vai todo dia, toda semana ter que ganhar uma alma para Jesus, mas eu posso contribuir, desatar vidas, levar uma palavra que pode fazer uma diferença, um abraço, uma comidinha. Eu não sei, cada um aqui Deus deu dons e talentos, e Deus espera que a gente possa usar esses dons e talentos para desatar vidas. É isso que Deus espera de nós. Amém? E que Deus, que nós possamos estar sensíveis ao Espírito Santo, porque é uma palavra profética que está sendo liberada sobre as nossas vidas, E eu já tomei posse dessa palavra, e o desejo do meu coração é que ao longo de 2025 Deus me leve para onde Ele quiser, para desatar vidas. E Deus já está fazendo, tá? Porque esse ano eu já estive pregando em alguns lugares, já estive em Itapema, e em algumas igrejas novas, em lugares novos, e que até o final desse ano seja assim. Porque para isso Deus nos chama, para ser os Ananias dessa geração. Deu para entender? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, queremos te dar graças, Pai, por essa mensagem, Senhor. E queremos te pedir, Pai, nesse tempo, que o Teu Espírito Santo, Pai, possa estar nos capacitando, nos conduzindo, nos instruindo, para que possamos ser esses desatadores, esses Ananias, ó Pai, que vão abrir os olhos de muitos salvos da nossa sociedade, Pai. Em nome de Jesus, nós sabemos, Pai, que lá fora tem muitas pessoas, ó Pai, que estão na escuridão, que precisam, Pai, de palavras que venham sair dos nossos lábios, atitudes, gestos que venham ser produzidos por cada um de nós, Pai. Ó Senhor, capacita cada um aqui, na medida do dom que o Senhor tem dado a cada um aqui, que o Senhor nos use, Pai. Que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Que possamos ser aqueles que vão desatar vidas ao longo de todo esse ano, Pai. Que ao final do ano de 2025, Pai, nós possamos ter multiplicado, que novas vidas possam se achegar a nós, Pai. E que nós possamos ter testemunhos de multiplicação, de frutificação, para a honra e glória do nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.